Aleluia, ora viva, ora viva. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, amados irmãos em Cristo Jesus, pela audiência que vocês me concedem para podermos partilhar esta palavra. Aqueles que não estão no canal, que virão a entrar, a todos vocês, saudações em nome do Senhor Jesus. Hoje aqui temos um tema para queremos debater, que tem a ver com o tema tem a ver com o Espírito Santo e queremos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A nossa pergunta de partida é: o que é blasfemar, afinal de contas, contra o Espírito Santo? Mas antes de entrarmos no tema, gostaria que fizéssemos uma oração breve, baixássemos as nossas cabeças para podermos então partilhar esta palavra. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Meu Deus, consagras no caminho da santidade, da justiça, do Teu amor. Meu Deus, entregamos nas Tuas mãos tudo o que somos, Pai. Senhor, conduz as nossas vidas. Demos toda a honra e glória a Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus. Meu Deus, estamos aqui, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos partilhar a Tua palavra. Dê também sabedoria ao teu povo que ouve essa palavra, para que possas cortinar com a tua palavra esta mesma palavra que o Senhor nos dá. Nós te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, amados, vamos agora então entramos para partilhar essa palavra. Vocês vão desculpar, eu estarei a inclinar um bocadinho ou a virar um bocadinho a cabeça para este lado, porque tenho o computador onde tenho o estudo todo preparado para poder então fazer essa partilha convosco. Gostaríamos também de dizer que o rodapé está aberto, as vossas contribuições são importantes, mesmo depois do live passar, tiver a assistir em off já depois de ter passado, pode sempre deixar as suas contribuições, porque nós normalmente entramos vamos assim dizer, nós lemos minuciosamente cada uma das contribuições que são colocadas no rodapé. Então era só para alertar. Amém. Bem, blasfemar contra o Espírito Santo, o que é exatamente? Este pecado que é de condenação eterna, que não terá perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Nós vamos ler aqui alguns trechos seculares e depois vamos entrar na palavra de Deus e terminar na palavra de Deus. Mas os textos seculares as definições seculares vão poder nos ajudar a entender o que é blasfemar, afinal de contas, no sentido secular. A primeira definição que temos diz assim: blasfêmia é um discurso, palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. É um discurso de expressão, opinião enunciada capaz de denegrir, ofender algo respeitoso ou algo reverenciado. Na segunda definição que temos aqui, ela diz também que a blasfêmia é a ofensa a uma divindade, é o insulto a uma religião, a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de Deus. A blasfemar é também uma palavra ou um ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa respeitável. Então nós vimos aqui, no sentido secular, que a blasfêmia é quando a palavra é uma palavra que diz respeito ao desrespeitar, ao insultar, algo que um certo segmento, um certo grupo tem como divindade ou tem como respeito e reverência. Então você estaria a blasfemar ao dirigir-se ou ao falar daquela divindade ou daquela instituição de uma forma desrespeitosa. Isto também não foge daquilo que encontramos como definição ou no entendimento da blasfêmia no Velho Testamento. Nós vimos que muito dos povos gentios que queriam atacar Israel e até os reis gentios, eles blasfemavam contra a nação de Israel, blasfemavam contra o Deus do povo de Israel. E nessas referências que Jesus depois vai fazer aqui, que nós vamos ler, Jesus diz que qualquer coisa que for blasfêmia contra o nome até dele, Jesus, serão perdoados.
Mas quando blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Quer dizer, é um réu de condenação, é um réu com uma condenação eterna para sempre. Amém. Então, vamos lá para podermos compreender. Vamos entrar agora no ensinamento bíblico para nós começarmos a compreender. Fazemos aqui uma construção, juntamos ideia para podermos perceber o que é, afinal de contas, blasfemar contra o Espírito Santo, com esta pergunta de partida. Em Lucas capítulo 12, versículo 8 até 10, a Bíblia diz assim. Eu estou a ler na versão, deixa aqui ver, a versão que eu estou a ler é a Ferreira da Almeida, atualizada, revisada e atualizada, é isso aí. Revisada, deixa aqui ver, revisada e atualizada, amém. Revista e atualizada, amém. Então ela diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, está-se a referir a ele, Jesus Cristo, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Acabamos de ler a passagem de Lucas. Então Deus está a dizer que o que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Nós mais à frente vamos entender, na verdade, o porquê. Vamos acabar chegando a uma conclusão porquê. Mas entendemos aqui no princípio que Deus está a falar de aceitação e negação. Eu quero que cada um dos amados comece a já prestar atenção nisso. Ele está a falar de aceitação e negação. Ele está a dizer, aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei. Quer dizer, o que me aceitar diante de... Quer dizer, não ter vergonha e confessar o meu nome. E depois diz, eu o confessarei diante dos anjos. Mas o que negar-me diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Ok, isso fica já bem claro. Então nós vamos ler também Mateus 12, 32 até 42. Ok? Vamos ler, para nos entendermos. A Bíblia aqui nos diz o seguinte. Se alguém disser, na verdade estamos a ler apenas o versículo... Estaremos a ler apenas o versículo 32. Se alguém disser, mas vamos entrar mesmo na Bíblia Sagrada, vamos entrar, é melhor. Mateus 12, 32. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Mateus 12, 32. O que é que a Bíblia nos diz? Porque eu ali só iria ler até 32 até 42. Ok. Então a Bíblia aqui diz o seguinte, no 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agora vamos entender, porque aqui vem alguma explicação para entendermos o porquê disto. Porque muitas das vezes nós encaramos isso como se Jesus está a dizer isso porque eles falaram algo contra os milagres de Jesus. Mas a questão não, nós temos que ir mais a fundo. A questão não está só nos milagres. A questão deles falarem mal do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, tem a ver com os intentos do coração, tem a ver com a podridão do coração com que eles estavam a se preferir. Quer dizer que a blasfêmia é consequência do estado depravado do coração do homem, ou em pecado. As palavras preferidas têm a ver com o tesouro que está dentro do coração. Vamos entender isso. Jesus aqui vai falar. 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Quer dizer, ele está a dizer que a árvore boa dá um fruto bom, a árvore má dá um fruto mau. Porque pelo fruto o conhecereis, a árvore. Jesus está se a referir ainda ao aspecto desta blasfêmia. Vamos entender. No 34 ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Amém? No 35 diz, o homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36,
Digo-vos, pois, que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Vamos continuar. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora vê, ele volta novamente, porque ele responde à questão e ele volta a dar continuidade do tema da blasfêmia. Os ninavitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior que Jonas. Ele está se a referir da convicção da salvação, da convicção do Espírito Santo. Porque ele está a dizer que os ninavitas aceitaram receber a salvação, quer dizer, pela pregação dos Jonas, eles se arrependeram. Então ele está a se referir àquele povo que eles, com a pregação de Cristo, por tudo o que Cristo estava a fazer, eles não se arrependeram. Continuemos no 42. A rainha do sul, outro exemplo, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, contra esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior que Salomão. 40. Amém. Ficamos por aqui. Vamos ler outra parte. Então vimos aqui Jesus Cristo a dar 2 exemplos de arrependimento. 2 exemplos de pessoas que se converteram pela palavra. E aqui Jesus está a se referir, ele falou do fruto mau, quer dizer, o fruto mau vem da árvore má. Amém? Se a árvore é má, vai dar um fruto mau. Se a árvore é boa, vai dar um fruto bom. Ele está a se referir ao estado de depravação daquele povo. A questão de blasfêmia, blasfemar, é na verdade, vamos começar a compreender, que é uma negação, é a rejeição da salvação, é a rejeição do Espírito Santo. Então as palavras de blasfêmia só saem porque é o estado do coração de rejeição da salvação. Mas entendam bem que Deus aqui está se a referir a um povo que está consagrado a receber a salvação. Nós vamos entender mais à frente. Então vamos prosseguir com a nossa pregação. Nós vamos entrar agora em Mateus, vamos dar continuidade o 43 até o 45. Amém? Então, quando ele depois se refere aqui, vamos lá ver, 43 até o 45, ele diz: quando o Espírito, agora está, vamos ler para entender, ele está a dizer, quando o espírito imundo sai do homem, percebam bem, eu gosto de parar para fazer entender. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Quando é que o espírito imundo sai do homem? Sai pela libertação. Não é a libertação que vocês estão acostumados. É a libertação, é a salvação. Quando você recebe a salvação, Deus expulsa os espíritos que lhe atormentavam, que estavam em ti. Ele já não tem influência na sua vida. Então o Espírito Santo faça fazer morada em ti. Vê o que ele vai dizer. 44. Por isso diz, voltarei, por ele não encontrar um lugar árido para sentar, para poder repousar. Então o Espírito diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Deus está se a referir, amados irmãos, que quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo vem em nós e ele ornamenta a casa, arruma as coisas. Quer dizer, há uma limpeza espiritual. Nós não estamos. Quer dizer, a nossa vida, antes de nós nos convertermos, era uma vida cheia de turbulência, cheia de pecado, de sujeira. Deus vem e arruma todas aquelas coisas, limpa o pecado, prepara a casa fica limpa. Mas, no entanto, o que acontece? Por que esse espírito foi e volta?
e encontra ornamentada. E na verdade está a dizer encontra vazia nas outras expressões, dizer encontra limpa e vazia, sem nada. O que aconteceu com o Espírito Santo que ocupava aquele lugar? O Espírito Santo foi blasfemado, rejeitado, entristeceu e saiu, abandonou. E amados irmãos, quando a blasfêmia do Espírito Santo acontece contra o Espírito Santo, é um pecado sem perdão. Quer dizer que o Espírito saiu, já não voltará. E nós vamos entender que o Espírito ao sair já não voltará. Quer dizer que nem o ser humano consegue voltar a se arrepender. Vamos entender mais à frente o porquê. Então vamos ler o 45. Encontra vazia, ornamentada, varrida e ornamentada. Então vê, o Espírito volta, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitando ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá com essa geração perversa. Jesus está a explicar qual é o processo da blasfêmia com o Espírito Santo, as consequências da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu vou já adiantar, porque nós vamos ler todos os trechos para confirmar e vamos entender. Deixa aqui colocar em palavras simples. Jesus está a dizer que você que recebeu a salvação, você que prega a palavra de Deus, o teu estado de coração continua no pecado, continua na falsa doutrina, no falso ensino, porque o que vai ofender o Espírito Santo, na verdade, não é o teu pecado que você luta para sair, mas está a falar de uma blasfêmia, a contrariedade, o insulto a Deus, o insulto ao Espírito da promessa. Nós vamos ler lá à frente. Quando você insulta isto, você entristece o Espírito Santo sai de ti. Quando o Espírito Santo sai, dá lugar com que os outros os espíritos do mundo que tanto queriam ocupar a casa, ou que já estavam lá, que Deus havia expulsado, eles voltam e ocupam aquela casa. E ele está a dizer que o estado dessa pessoa torna-se pior do que o anterior, quer dizer, do que antes dele ter se convertido. Ele vai ficar pior do que aquilo. Mas aqui Deus não está a falar de outra coisa, ele está a falar que é a expressão que nós vamos encontrar lá à frente, que ele diz que ele entrega-te à depravação, ele te entrega ao juízo, ao fazer as coisas perversas, quer dizer, que ele te entrega a uma mente depravada, ao pecado. Você nunca mais vai sair do pecado, você não vai ter consciência de sair do pecado, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo. E se ele sai, não tem como você se arrepender mais. A blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo é você sair da palavra por causa do estado de depravação, de rejeição da salvação, e você pregar um outro evangelho, fazer outro ensino, quer dizer, pregar as heresias e se apostatar. Este é a blasfêmia do Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. Porque o que quer dizer? Deus está a dizer que ao blasfemar contra o Espírito Santo, você será entregue a um espírito de depravação. Será entregue a uma mente depravada. Você vai continuar no pecado e já não poderá sair, porque o Espírito Santo, que lhe leva ao arrependimento, lhe convence do pecado e do juízo, já não estará presente em ti. Então, é uma condenação eterna. E ele está a falar aqui, em referência ao povo de Israel, o que queria acontecer, porque ele no final do 45 ele diz, o estado torna-se pior do que o primeiro. Depois ele diz, depois o ponto diz assim, assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus Cristo entregou Israel ao povo que por não aceitar, entregou-los a uma mente depravada, a perversão. É a condenação que eles tiveram. Aqueles que não aceitam são entregues à depravação, foram entregues à depravação, por isso eles não voltarão atrás. Só aqueles que ainda não ouviram, que ainda não conhecem, que têm a oportunidade, mas aqueles que já o negaram consciente, não voltarão mais a receber a salvação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. A blasfêmia do Espírito Santo tem essa gravidade. Mas nós vamos agora contextualizar como gentios e como cristão
onde é que está esse perigo? Porque nós talvez nunca chegamos até e nunca compreendemos bem. Mas vamos continuar, amados irmãos. Vamos continuar. Então vimos aqui do Mateus 12, 43 até 45, entendemos mais ou menos que Jesus fez referência para nós compreendermos o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos ler também Marco 3, 28 e 29. A Bíblia diz assim: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados, aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Quando você falar, por isso é que ainda há nuance do falso profeta fala de Jesus, mas quando ele tocar na obra da salvação, ele estará a blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dono da obra. Vamos entender mais à frente. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Isso é só repetição do livro de Marcos. Amém? Então nós vimos que no passado, como já referi, a blasfêmia contra o Espírito, a blasfemar era falar contra Deus, proferir coisas contra o Senhor. Amém? E recorda-se que no livro de Jó também, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que o Satanás diz: castiga-o para ver se ele não vai blasfemar, quer dizer, para ver se ele não vai falar contra ti, ó Deus. Amém? Falar contra. Estamos a entender que é falar contra ti. O que maldiz e blasfema, Salmo 10, 1 até 18. É tarefa do Espírito Santo, ok? É tarefa do Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo executar todas as obras do Conselho da Trindade. Vocês estão a ouvir aqui uma expressão talvez que nunca ouviram. A minha criatividade dou esse nome, Conselho da Trindade. Quer dizer, para se referir ao Pai, Filho e Espírito Santo, eu digo Conselho da Trindade. Mas não é para deixar aqui como doutrina, é apenas uma expressão que eu gosto de usar. Então vimos aqui que executar todas as obras do Conselho da Trindade, observados desde o início de Gênesis, desde a criação. Porque vê-se no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois a Bíblia diz: e o Senhor disse: haja. Quer dizer, a cabeça diz: haja. E o Espírito Santo entra em execução. Amém? Aleluia. No entanto, a obra redentora e resgate, assim como convencer, ensinar, profetizar, operar milagrosamente sinais e prodígios, é missão do Espírito Santo. Agora aqui nós estamos a entender, são três coisas que eu escrevi, estamos a perceber que a obra redentora de resgate, convencer, ensinar, profetizar, operar milagrosamente sinais e prodígios, é missão do Espírito Santo. Vocês estão a perceber agora que no Mateus 7, Jesus chama a atenção a essas coisas, dos falsos profetas. Ele diz que muitos virão em meu nome, dirão o quê? Que eu sou Cristo, não é verdade? E depois ele diz que naquele dia muitos dirão: não profetizei, não fizemos milagres, não fizemos sinais em teu nome. Estão a entender o que é que Jesus está a dizer? Em teu nome profetizamos. Ele está a dizer que estes indivíduos vão ter a coragem de dizer que fizeram em nome de Jesus. Mas aí está o problema deles. Eles blasfemaram contra Cristo, porque é a chamada difamação de autoridade. Quando nós dissemos, como dizem os falsos profetas, os falsos mestres e professores e pastores, que dizem: o Senhor me disse, o Senhor falou comigo. Quando tudo isso é algo que está a girar em torno da sua própria mente, da sua mente depravada, e nunca foi Deus que lhe instruiu a falar. Então, essa chama-se a defamação da autoridade. Falar em nome de Deus, falar em nome de... Por exemplo, o anjo Gabriel visitou-me. Essas são as defamações de autoridades celestiais. Nós vamos ver lá até o fim. Então, aí começa a blasfêmia, o desvio do falso, daquele que está a pregar heresia, a entristecer o Espírito Santo, até o ponto depois o Espírito Santo largar dele. Porque ele blasfemou, se opôs, se meteu, quer dizer, falou mal da obra do Senhor, se opôs à obra do Senhor. Mas nós vamos entender isso pela Escritura, amados. Amém?
Vamos ler o livro de Isaías 63, 10. A Bíblia diz, mas eles, está-se a referir ao povo de Israel, ele está a dizer, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso ele, Deus, se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Pelo facto do povo de Israel não terem reverenciado Deus e blasfemavam contra Deus, então Deus se tornou inimigo daquele povo. E ele, quer dizer, virou-se contra ele, lutou contra o povo. Quer dizer que foi Deus que andou a resistiu o povo de Israel pelos pecados dele, da blasfêmia, de falarem mal de Deus e não terem fé. Amém? Nós vamos ler agora, entramos no Novo Testamento. O Velho Testamento fica para trás. Estamos aqui, temos uma compreensão. Mas agora, no Novo Testamento, vamos compreender o que é blasfemar e entristecer. Vamos ver, há um processo. Efésios 4, 30 até 31. A Bíblia diz assim, e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou no dia da redenção, perdão. No qual foram selados no dia da redenção. Deus, aqui o apóstolo Paulo está a dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo no dia da redenção, foi selado em nós. Quer dizer, é para ficar ali até o fim. Não é para sair. O Espírito Santo não vem, não entra e sai. Como muitos cristãos pensam que quando peca o Espírito Santo saiu. Não. Você quando peca, o Espírito Santo continua aí. Por isso é que você se arrepende. Agora, se você peca e não está se arrepender mais, é porque ele já foi embora. Por isso é que vais ver aqueles que se desviam, que já não voltam. Mas eu aqui estou, no caso específico, não estou a falar até do pecador, porque muitas das vezes esse pecador ainda não volta por outras questões, vai andando, mas eu estou a falar do pregador da palavra, do falso pastor, do falso mestre, do falso profeta. Porque vamos reparar, vamos continuar, eu não quero, vou tentar que despejar de uma vez, mas pronto, vamos lá. No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? É para o dia da redenção, na verdade, sim, não no dia da redenção. Para o dia da redenção. Quer dizer que o Espírito Santo está em nós selado para nos guiar, nos levar desde o princípio da salvação até o fim, até o último dia. Se tivermos que ser arrebatados, ainda estivermos em vida, ou se morremos, é até aquele dia para lutarmos contra toda a vicissitude, nos guiar nos momentos difíceis, nos fazer fugir do pecado, nos fazer se arrepender, nos guiar, nos restaurar, nos levar à oração. É o Espírito, é obra do próprio Espírito Santo que está aí em ti. Amém? Versículo 31. Depois ele, até nem precisava ler isso, mas pronto, quero ler por causa de algum trecho aqui que ajuda. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Amém? Então, estamos a entender que o Espírito Santo foi selado para o dia da redenção, para nos guiar na salvação até o fim. É necessário que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Como nós vamos entristecer o Espírito Santo? O livro de Mateus já nos deu mais ou menos luzes. É o rejeitar, porque a rejeição está no coração. Quando você quer pregar outro evangelho, quer fazer negócio com o evangelho, você está a rejeitar Jesus. E ele vai falar lá à frente. Você está a rejeitar a salvação, está a rejeitar a graça e estás, na verdade, estás a te tornar inimigo, estás a combater contra o Espírito Santo que veio em ti. E ao combateres com ele, ele se entristece. Eu não sei, a Bíblia diz que Deus é de longânimo. Ele vai talvez ter paciência para o teu perdão, para te ajudar a recuperar, mas você persistentemente continua, chega um momento que o Espírito Santo simplesmente vai embora. Então entenda que ali você blasfemou contra o Espírito Santo. E não tem como o Espírito Santo permanecer em ti. Ele partiu e partiu. Não é possível, porque a expressão de que
de que ex-réu de juízo eterno, tem a ver com o facto de que o Espírito Santo, quando sair de ti, você já não pode se arrepender. Porque ele que te convence do pecado e do juízo. Ele que te traz à luz, irmão Vitor, erraste, peça perdão a Deus, joelho. É o mesmo Espírito Santo que te faz se arrepender. Quando você não foi legal com alguém, quando você não foi cordial, não teve maneiras. O Espírito Santo te traz a isso para você ligar para aquela pessoa, refazer, não, perdão, desculpa, eu estava mal disposto, Entenda, é o Espírito Santo. Mas quando ele sai de ti, já não há como você fazer isso. E ele está a dizer que o teu estado vai ser pior do que quando ele foi te resgatar, quando você estava no mundo. Então, quando você aqui, ele te abandonar, você vai estar pior que antes. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo sair de ti, como você vai se arrepender? Por isso você está entregue agora a uma mente depravada. Você já não vai voltar atrás. Por mais que venha te pregar a palavra, já não há sensibilidade de ti. Porque o mundano queria que pelo menos você fosse mundano. Porque o mundano ainda tem o Espírito Santo influenciador dele. Porque convém a Deus que as pessoas sejam salvas pela mensagem. Ou pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo, que ainda não habita nele, por influência, vai influenciá-los a aceitar. É o Espírito Santo que acompanha a sua mensagem quando nós pregamos. Ele acompanha a mensagem até o destinatário, até o receptor, e ele convence o receptor através da mensagem que eu preguei. Ele só vai acompanhar para convencer o coração, preparar o coração para receber a palavra. E quando você recebe a palavra, você se converte, o Espírito Santo passa a habitar em ti e ele vai te guiar em todos os passos. Pecador, cai, levanta, fica de pé, vai se esforçando. O Espírito Santo te acompanha até o dia da redenção. Aleluia. Vamos ler. Vamos ler aqui. Agora vamos ler João 16, 8, para nós entendermos. A Bíblia diz assim: quando ele vier, vamos entender, está a falar do Espírito Santo, nosso Senhor está aqui a pregar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele diz: do pecado, porque eles não creem em mim. Nós, os incrédulos, quando nós não estávamos na verdade, o mundo não crê. Mas ele está a dizer que o Espírito Santo vai convencer. E em outras passagens diz que a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. E depois diz que há conveniência de Deus que as pessoas sejam salvas pela mensagem que nós preguemos, o apóstolo Paulo fala. Então, ao pregamos a mensagem, a pessoa é convencida. Quer dizer, nós não temos que fazer esforço contra as pessoas. Nós pregamos a mensagem, simples como ela é, e o Espírito Santo é que convence o coração para se arrepender. Amém? Porque eles não creem em mim. No outro versículo diz: da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Depois diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, vai convencer-vos do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Quer dizer, Satanás já não é fator, ele já foi julgado. Satanás é aquele preso que se diz que está em death row em inglês, né? Quer dizer, no corredor da morte, já foi condenado, está à espera só do dia dele. Mas ele já não se safa. Satanás já não se safa. Ele já foi julgado e condenado. Ele está à espera apenas do dia do seu da sua sentença ser executada. Amém? Então depois diz aqui, no outro versículo, tendo ainda muito para lhes dizer, Jesus está a falar aos seus discípulos, mas vocês não podem suportar agora, porém quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Quer dizer, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade bíblica, meditamos nela, buscamos, é o Espírito Santo que vai nos guiar a conhecer as coisas, em toda a verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Quer dizer, o Espírito Santo não vem para falar deles por si mesmo. Quer dizer que ele traz a mensagem do Pai, a mensagem do Filho, e ele é o executor, o próprio Espírito Santo, que é parte dessa mensagem, porque ele também é uma pessoa.
Oh, Jesus. Mas dirá tudo que ouvir anunciar, que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Aqui também já Jesus está falou em aspectos futuros e falou no aspecto um futuro mais próximo, que era os apóstolos, que esta Bíblia que nós estamos a ler, a conclusão do Novo Testamento, que eu digo sempre, não acredito que os apóstolos tinham noção de que eles estavam a concluir a Bíblia Sagrada. Mas aqui Jesus está a dizer o que há de vir, o que há de vir. Amém? Ele me glorificará. Aspecto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre glorificar a Deus. Porque há um outro Espírito que já opera no mundo, o Espírito do engano. E há um outro Cristo que já opera no mundo, que é o Espírito do engano, tudo ligado a Satã. Amém? Ele glorificará ele glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Quer dizer, Jesus está falando da unidade entre eles, do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ainda em João 14:26 a Bíblia diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Nós estamos aqui, nesse momento, estamos a meditar. O Espírito Santo trouxe a recordação, este ensino, para trazer à igreja, para que nós possamos perceber, para que nós possamos meditar, que quando ele estava a se referir da blasfêmia, muitos pregadores estão a levar a blasfêmia para outro lugar. Não é o pecado de condenação, quando você rejeita, já não... Já está a falar do estado do coração, é a rejeição a Deus. Mas no aspecto, nós vimos aqui, a direção principal da blasfêmia é do pregador. É o pregador que blasfema contra o Espírito Santo principalmente. O membro também blasfema. O membro que segue a falsa doutrina, que já conheceu a verdade e abandona e depois escarneceia de Cristo. Estes blasfemam contra o Espírito Santo. Mas o aspecto principal é o falso pastor, falso mestre, falso profeta. É exatamente esses que a audiência mais indicada aqui nessa situação. Porque são eles que vão rejeitar a verdade. São eles que têm rejeitado a verdade. São eles que têm que ser oposto contra Deus. E o povo que segue a este falso profeta consciente. Porque há aquele povo que a Bíblia também descreve, que o apóstolo Paulo descreve para Timóteo, que diz que aqueles que têm coceira nos ouvidos, então juntam pregadores, falsos mestres, falsos profetas, para poder satisfazer a coceira dos seus ouvidos. Quer dizer que eles já não têm salvação, então adoram ouvir o evangelho que mexe com suas emoções, que eles ajuda a viver uma vida pecadora sem condenação e sem Deus, na verdade. Então estes também blasfemam contra o Espírito Santo. O Espírito Santo os entrega a uma mente depravada, assim como o povo que seguia os sacerdotes, os fariseus, também foram entregues a uma mente depravada. Eles não conseguiram sair daquela. Ainda que mesmo depois da descida do Espírito Santo, os santos apóstolos foram pregando para eles, eles jamais conseguiram aceitar a palavra. E eles continuaram a perseguir, porque é o estado pior, a perseguir como assassinos para matarem, assassinarem os apóstolos que estavam a pregar a verdade e a igreja de Cristo. Amém? Por que eu digo isso? Vamos ler, é que eu digo sempre, eu tenho medo do hebreu. Vamos ler Hebreus 6:4 até 6. A Bíblia está aqui a dizer. A Bíblia está a dizer, é impossível, a Bíblia está a dizer, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, tanto o falso profeta, o falso apóstolo, o falso mestre, o falso pastor, o falso crente, que uma vez foram iluminados, mas aqui o aspecto, essa iluminação, quer dizer, fala de todos, mas está a ferir mais ao que segura o altar, ao que se diz ser pastor, ao que se diz ser mestre, ao que se diz ser profeta.
Porque ele diz assim, é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, tiveram experiência com Deus. Na sua redenção, quando se converteram o coração, Deus abriu os olhos espirituais, tiveram visões, ouviram a voz de Deus verdadeiramente. Porque depois da depravação, as vozes que você ouve, os ensinos, é o falso Cristo, o falso Espírito Santo, é tudo o espírito do engano que vai funcionar. E você vai pensar que continua seguindo a verdade, mas o Senhor já foi. Então ele está a dizer, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Oh meu Deus, quer dizer que aquele poder que opera na salvação, são os poderes do mundo vindouro. É aquilo que a igreja vai receber. Nós já experimentamos. Depois ele diz, e caíram, quer dizer, crente, falso apóstolo, falso pastor, falso mestre, falso profeta, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, entenda bem, visto que de novo estão crucificando, quer dizer, é um processo, eles estão crucificando, estão pregando heresia, falso ensino, apostataram-se, não querendo dar ouvido à verdade, quando escutam a mensagem da verdade, fogem à verdade, falam contra o pregador da verdade, não querem ouvir a mensagem da verdade, porque o coração se escureceu, o coração se entenebreceu nas trevas. Só quero ouvir falsos profetas porque é o evangelho que agrada, o evangelho que fala do dinheiro, que fala do carro, que fala do casamento, coisas do gênero. Por quê? Ele está a dizer, renová-los, é difícil renová-los para o arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, até aqui, ele está a dizer que é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, porque eles blasfemaram, o Espírito foi embora. Quando blasfemares, o Espírito vai ir embora. A blasfêmia começa no coração. As palavras proferidas são o resultado do teu estado depravado do coração. Você vai rejeitar a salvação, vai rejeitar o Salvador, vai preferir ouvir fábula, vai preferir permanecer na presença dos incautos, permanecer na presença dos falsos profetas. Você já não pode renová-lo para o arrependimento, já não consegue experimentar o arrependimento. Por quê? Porque ele foi embora. Ele queria te convencer para se arrepender. Se ele vai embora, não tem como você se arrepender. E quando ele vai embora, vem fazer morada os espíritos que antes de você se converter habitavam em ti. Eles ocupam o espaço e ele chama mais 7 espíritos piores do que ele para governar a casa. Então o teu estado é pior, quer dizer, jamais você se renovará para arrependimento. Porque o teu estado de depravação, é aí que Deus diz, foram entregues a uma mente depravada. Porque você nunca mais vai voltar atrás. Você vai ser conivente do mal, você vai concordar com os mundanos, você vai concordar com todas as coisas erradas, com a homossexualidade, com todas as coisas erradas do mundo, você vai concordar. E até certo ponto, quem te vê vai dizer, não é possível. Não, é o estado de depravação que você entrou. E como temos hoje pastores, como T.D. Jakes e outros, que apoiam a homossexualidade, por quê? Porque Deus os abandonou. Eles estão entregues a uma mente depravada. E olha uma coisa, por isso é que você olha, você vê que Benny Hinn, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Joseph Prince, todos esses até Miles Monroe falecido, e outro que faleceu agora, esses nunca se arrependeram. Pastor Chris ou aquilo, esses nunca se arrependem. Porque você tem que se perguntar o porquê que esses indivíduos não se arrependem. Por que eles não voltam ao evangelho da verdade? Simplesmente porque eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. E nós vamos entender mais à frente o que Deus fala. Amém? Visto que ele está a dizer, já não pode ser renová-los para arrependimento, visto que, de novo, escuta bem, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Estão a envergonhar, estão a causar, não sei qual é a expressão, o vitupério, a injúria contra o Senhor. Quer dizer, estão a zombar da cruz do Calvário, estão a ofender a Deus.
E por esta razão, Deus já não os pode recuperar. Porque eles estão a crucificar Jesus, quer dizer que eles agora estão a ser participantes, estão a ser coniventes, estão a entrar em acordo com aqueles que crucificaram Jesus. Estamos a falar, no caso, com os gentios, os pecadores e Satanás ao mesmo tempo. Hebreus 10, 26 até 31. Vamos lá ler. O que é que Hebreus vai nos dizer? A Bíblia está a dizer outra vez aqui. Porque se continuamos a pecar, texto geral, de propósito. Se continuamos a pecar de propósito, livremente. Por quê? Porque como é que nós que recebemos a salvação vamos continuar no pecado, vamos continuar a fazer as coisas erradas? Ele está a dizer, se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não existe, não é verdade? Então ele diz, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingadores prestes a consumir os adversários. Quer dizer, parece que o fogo vingador que vai consumir os adversários é o mesmo juízo que te aguarda. Porque você agora está pecado deliberadamente. E o pecado aqui vamos referir o pecado normal. E esta blasfêmia que os falsos profetas, os falsos mestres continuam fazendo. O que é que ele diz? Pelo contrário, resta uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador que presta a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei, voltando a dar um exemplo, está a elucidar, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, no passado. Imagine agora o que está dizendo. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que, escuta, pisou o Filho de Deus. Você que conhece a verdade e volta na mentira. Você que anda no evangelho da mentira. Você que prega a falsidade, heresias, que se apostatou. Quer dizer, pisou o Filho de Deus, profanou, quer dizer, você desrespeitou, desonrou, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Amém? Que é o sangue que havia te santificado. E insultou o Espírito da graça. A bondade, por isso a tristeza começa aqui. Você insultou o Espírito da graça. Deus sabe que você é pecador, Deus sabe, mas você... Amém? Vamos seguir. Profanou o sangue o Espírito da graça. Aliás, já insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você estiver na mão de Satanás, Deus pode te recuperar. Mas se Deus é que te entregar, quem pode ir te resgatar? Quem poderá? Amém? Vamos ler o livro de Atos também. O livro de Atos 7, 42 até 40 diz assim. Mas Deus se afastou. Aqui vimos Estevão, está a relatar. Ele diz, Deus se afastou e os entregou ao culto da malícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas, ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste tabernáculo de Moloque? Falsas doutrinas, Arca da Aliança, Igreja Universal, Moloque, estrela do Deus Renfá, figuras que fizeste para adorar, por isso vos desterrei para além da Babilônia. Quer dizer, os entregou. Amém? Fogueira santa. 21 dias de jejum para quebra de não sei o que das vidas. Aquelas brincadeiras que os pentecostais também fazem. Oh, meu Deus. Eu queria ler Romanos, mas eu não vou ler Romanos todos. Mas você em casa poderá ler Romanos 1, 18 até 32. 18, eu vou ler apenas os últimos versículos. Não sei de onde está, porque eu já tirei da Bíblia. Então eles se tornaram caluniadores. Por quê? Porque não honraram Deus, não obedeceram a Deus. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de mal, desobedientes. E depois, mas não vou, deixa eu ler mais em cima. Aqui, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade. Aqueles que pregam um falso evangelho, ensinam outras coisas. Perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores. A difamação está o facto de falarem, o Senhor me disse.
O anjo Gabriel, tive um sonho, o Senhor Jesus me apareceu, falou, me destruiu. Exatamente isso. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição e misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. T.D. Jakes e outros pastores que aprovam agora a homossexualidade e pegam o político que deve se arrepender, ele põe na cadeira de frente da igreja, ele passa a mão em troca de serviços e dinheiros e está tudo bem, o pecador, a prostituta é acariciada, deixa lá, não, ele está trazendo dinheiro. Por quê? Porque você agora tornou-se conivente com aqueles que praticam o mal, você aprova até a obra dos incautos, dos pecadores. Amém? Aleluia. Então, e um exemplo que eu queria deixar aqui também é o livro de Apocalipse 16, 9 e 11. Vamos lá ler. Para nós entendermos o que se entrega de provação. E eu aqui vou explicar. As pessoas que... Estamos a ver aqui os flagelos, né? As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemavam contra o nome de Deus. Você imagina, eles já estão... Deus está a mandar juízo para a terra. E esses que estão a ser flagelados, eles começam a blasfemar contra Deus. Em vez de pedirem perdão, pedirem misericórdia, não. Por quê? Por quê? Vê. E depois contra Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Quer dizer, pedirem pelo menos perdão, dizer a Deus que Deus é que tem autoridade contra aqueles flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Vamos ler outro versículo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Porque o Espírito Santo não está aí. Eles foram entregues a uma mente depravada. Esse povo que está a ser castigado está entregue. Por isso é que diz, quando colocarem a marca, que depois também vamos falar daqui, quando você gosta muito de falar a marca parece um carimbo, a marca da besta. Estes que estavam a servir a besta já não tenham salvação. Por isso que a Bíblia diz, não receba, ai do morador da terra, que não recebam essa marca. Porque aquele que receber vai ter que sofrer os mesmos flagelos que a própria besta. Então, quer dizer, é Deus os abandonar, o Espírito já não pode, já não interfere, porque aqueles já estão condenados ao aceitarem o reino da besta. Amém? Aleluia. E outro capítulo que eu gostaria também de dar, já não vou ler, mas leio também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 22. Muito, muito bom. Vão entender aqui o que Deus quer falar. Então, amados irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação da salvação. É negar a Deus. É quando você insistentemente vai negando. E principalmente a heresia. Quando o herege começa a pregar a mensagem, porque eu já disse, tenho ensinado várias vezes, existem erros doutrinais que eu cometo e que muitos amados cometem, não são intencionais. Não aprofundamos, não temos um conhecimento mais profundo daquela situação, pregamos talvez com aquele conhecimento que temos, mas não é a total verdade ou não é a verdade. Mas voltamos a corrigir. Agora, a heresia é um falso ensino premeditado que dá benefício ao herege. O herege faz aquilo premeditadamente porque ele tem benefício. Esta é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí começa o processo da decaída do falso pastor, do falso mestre. Ele vai blasfemando, até o ponto que Deus o entrega, abandona e o entrega a uma mente depravada, e depois ele entra para a apostasia, se apostata completamente, desvio da fé, não tem volta. Por isso é que olhamos para vários pregadores da mentira, da prosperidade, falsos pastores, falsos mestres, eles não conseguem se arrepender mais do pecado que cometeram, não conseguem voltar atrás. Benny Hinn, vimos aí 3 exemplos, por 3 vezes tentou sair, não consegue voltar, porque é o ferir do Espírito Santo que ele cometeu. Foram várias vezes. Deus foi dando possibilidade, não se arrependeu, Deus o encerra. É um caso perdido.
Então, não sei até aonde, algumas pessoas, já apareceram algumas pessoas que, alguns pastores que estavam desviados, se arrependeram e voltaram, mas esses é porque ainda Deus não ouviu os abandonados, se calhar. Por quê? Porque se ele conseguiu se arrepender, porque o Espírito ainda estava aí, Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo vai embora, jamais volta. Por isso, tenha cuidado, fuja dos falsos ensinos, fuja dos falsos mestres, siga a palavra do Senhor em verdade. Não siga esses pastores que estão a pregar outras coisas. Eu vi agora aí um pastor aí, nem vou citar o nome, está a pregar que você, como é que diz? Para subir ao topo não vai sozinho, vai com os outros. Quer dizer, são essas coisas, são a mente depravada dos homens. É que leva a criar imaginações vãs, tolice, vãs, são tolos, são pessoas completamente depravadas, estão perdidas, a salvação já não faz parte dessa. Onde é que o Jesus Cristo aí orar a subir o monte? O que é que tem a ver com subir o topo? Quer dizer, encontram qualquer artefato, inventam histórias quer dizer, não sei o que eu posso dizer. Inventam situações em tudo que Jesus fez para poder justificar o evangelho da prosperidade. Porque tens que subir no topo, tens que ir com os outros, porque se Jesus foi, apesar de que os outros. Não tem nada a ver, não tem. Centra-se na mensagem, aí só tem uma mensagem, a mensagem está aí, a salvação. Presta-se, ouça a oração que o Senhor fez, vê a preparação que ele fez, a mensagem está aí, não cria artefatos, homem. Homem perverso. Volte, se arrependam, volta do caminho do Senhor. Deus não nos colocou aqui na terra para pregar esses falsos evangelhos, essas mentiras que vocês estão a pregar, enquanto é tempo, porque se vocês forem entregues, quando forem entregues à mente depravada, quando entrarem em autêntica apostasia, já não tem volta. A profanação, quando se blasfema contra o Espírito Santo, é um pecado sem perdão, juízo eterno. Simplesmente entendemos aqui agora nosso estudo que é a saída do Espírito Santo de ti. Então, não há convicção mais para você recuar. Deus abençoe a todos, amados. Espero que as vossas contribuições, sei que não tem uma audiência hoje, mas eu prefiro fazer a esta hora madrugada para que depois que as pessoas possam ouvir e então poderem comentar. Deus abençoe, mantenha-se firme na palavra, busca a palavra de Deus, medita com o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo que está em ti, que te foi selado para o dia da redenção. Amém? Graças a Deus.